o aviso. Muito bem, então estamos oficialmente dando início a esse nosso encontro da Radiologia 1. Tá? Eu vou já, de imediato, compartilhar a tela. Não, deixa eu acabei compartilhando a tela errada. Esta. Pergunto a vocês se estão vendo a tela. Estamos sim, professor. Mas ainda não tela cheia, né? Isso, agora abriu. Agora abriu a tela cheia. Muito bem. Então, o tema de hoje, filmes radiográficos, sensores e placas, tá? Associado também com o processamento das imagens. Bem, iniciando especificamente pelos filmes radiográficos, que a radiografia, em verdade, é a imagem de um objeto obtida com o emprego dos raios-x em lugar da luz, como é a fotografia. Não é? Então, fotografia, nós temos a imagem utilizando a radiação luminosa. E a radiografia é a imagem utilizando os raios-x, tá? Que, como nós já sabemos, permite, por terem a capacidade de ultrapassar corpos opacos à luz, permite uma visão, entre aspas, interna do objeto que nós queremos mostrar. Creio que a professora Ângela já mostrou a foto desse indivíduo, o William Conrad Röntgen, que foi o descobridor dos raios-x em 1895, e eu lembro que ela enfatizou que ocorreu uma verdadeira revolução nas ciências médicas a partir da sua descoberta. Tá? E exatamente por isso ele foi ganhador do primeiro prêmio Nobel, tá? Pela sua descoberta, que efetivamente foi observado imediatamente o que significariam esses raios-x, tá? Essa nova descoberta. Imediatamente que eu digo porque o raio-x foi descoberto em 8 de novembro de 1895, foi publicado entre o Natal e o Ano Novo, em dezembro de 1895, e em janeiro de 1896, já começamos a ter uma série de cientistas e profissionais da área de saúde fazendo radiografias pelo mundo afora. Tá? E era uma época onde não existia internet. E não se comprava o aparelho de raio-x como nós fazemos hoje, né? Ou seja, mostra também esse sentido científico que as pessoas tinham aí, nesta época, no final do século XIX, né? Como efetivamente as pessoas eram bem preparadas. Bom, aqui nós temos uma imagem da primeira. É difícil sempre afirmar, embora os livros todos trazem isso, que a primeira radiografia odontológica feita foi por Otto Walkhoff. Está faltando um L ali no nome dele. E que era, em verdade, um físico, né? E que ele e um cirurgião dentista que o ajudou, o nome desse cirurgião dentista não ficou gravado, né? Colocou uma emulsão numa placa de vidro e fez uma exposição da sua própria boca, da boca do Otto Walkhoff, com um tempo de exposição de 25 minutos.
tá? E obteve esta imagem que vocês estão vendo aqui. E esta imagem provocou um grande alvoroço na época. Imaginem como como, né, as pessoas estavam abertas e vendo o que isso poderia significar mais à frente, tá? Porque se consegue ver as coroas, ainda que obviamente com limitações, mas se consegue ver também a altura do osso. Aqui já o osso perdido, essa imagem está um pouco contrastada, então se perdeu um pouco de qualidade também, fora a pouca qualidade que já tinha, mas é possível já observar. E eu vou aproveitar, né, e vou fazer um comentário também, para alguns, eu já, nas aulas práticas, eu creio que já chamei essa atenção, que muita coisa que está, não tanto assim, mas alguma coisa que está em livros, por uma questão de uma tradução equivocada, uma informação errônea, estão, na verdade, são fatos incorretos. E uma dessas, que é tradicional nos livros nacionais, é a de que essa radiografia foi feita em 1895, né? Que seria impossível, porque somente o Röntgen e o presidente da Sociedade Física Médica de Würzburg sabiam da descoberta do raio-x até quando foi publicada em dia 28 ou 29 de dezembro de 1895. Então, não haveria possibilidade de ter sido feita essa radiografia pelo Otto Volkoff em 1895 ainda. Foi apenas um erro de tradução, que os livros trazem que foi 14 dias após a descoberta dos raios-x, né, que foi feita essa radiografia. Em verdade, foi 14 dias após a publicação do trabalho do Röntgen, né? Não desmerecem nada a primeira radiografia odontológica, o Otto Volkoff, nada, mas é um erro histórico que vem sendo mantido, tá? E eu vou fazer aqui uma pequena parada nesse texto para compartilhar uma outra tela para demonstrar a mesma radiografia do Walter Koenig, mais que uma, inclusive, tá? E uma outra radiografia que foi feita também logo após por Walter Koenig, também outro alemão, não é só os alemães aí, mostrando ainda, vejam, deixa eu pôr aqui, tela grande, vejam, uma restauração e perda de tecido dentário. Então, esta radiografia já um pouquinho melhor, né, com um pouquinho mais de possibilidade de observação. Aqui nós observamos o nível ósseo alveolar, né? Então, as duas radiografias, sendo que a do Otto Volkoff foi um pouco anterior e a do Walter Koenig, ela foi um pouquinho depois, mas foi a primeira radiografia publicada em uma revista científica. Foi publicada numa edição de fevereiro de 1895. Tá? Deixa eu ainda mostrar uma outra coisa aqui sobre aonde que eu posso afirmar, né, a partir da onde eu posso afirmar para vocês que não foi 14 dias após a descoberta do raio-x, e sim 14 dias após a publicação. Esse é um livro específico, escrito por Otto Glasser, no final do século XIX ainda, né, início do século XX. Esse próprio Otto Glasser também foi um vencedor do Prêmio Nobel, e ele escreveu sobre os primeiros anos, né, da descoberta dos raios-x. E lá está bem definida a data
das principais, primeiras radiografias que foram feitas do corpo humano inteiro, né? E, inclusive essa do Volkoff e do Walter Koenig, né? Então, é um livro para quem gosta, né? Extremamente interessante, porque tem muitas coisas interessantes quando foram descobertas os raios-x que aconteceram. Tá? O raio-x foi usado para basicamente tudo, tá? Para avaliação se o pé estava bem acomodado dentro de um sapato, até para matar mosquitos, tá? Contra uma infestação de mosquitos. Então, ele servia para tudo, era uma miscelânea. Quem tinha dor de cabeça, tomava radiação X, quem tinha não sei o quê, problema de unha, tomava radiação X. Então, tem uma série de coisas interessantes e de curiosidades que ocorreram nesses primeiros anos. Tá? Agora, eu vou novamente voltar aqui e vou mudar o compartilhamento. Voltar para o nosso compartilhamento inicial, tá? Bom, gente, eu estou mexendo aqui, por favor, procure me informar se está falhando alguma coisa, tá? Bom, e a professora Ângela colocou aqui também o primeiro filme radiográfico, odontológico, na verdade, os primeiros filmes radiográficos, de uma maneira geral, né, específicos para a radiografia, foram produzidos pelo George Eastman, da Kodak, que já trabalhava com filmes fotográficos, né? E esses filmes fotográficos, a diferença das primeiras situações é que não usavam mais uma placa de vidro para dispersar a emulsão, e sim passou-se a se usar um material chamado celulose, né? E que por muitos anos foi utilizado, depois deixou de ser utilizado, porque ele é extremamente inflamável. Por isso que muitos lugares e estúdios de cinema tiveram incêndios gigantescos, né? E a última coisa aqui no nosso país mesmo, o Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, também teve incêndio gigantesco, porque esses filmes todos, até meados do século XX, todos eles eram com essa base de celulose. Então, se a temperatura não fosse bem controlada, eles muitas vezes entravam em combustão espontânea, né? Que foi o que acabou acontecendo, que o sistema de ar-condicionado não estava funcionando no lugar onde guardavam essas coisas todas, ou seja, a nossa arte cinematográfica perdeu muito com esse incêndio, não tem como recuperar a maior parte dessas películas antigas, tá? Então, o George Eastman, que então foi um grande inventor, um grande empresário, e que se preocupou também muito com a evolução dos seus materiais, tá? Tanto que o Eastman Dental Center, tá? uma, uma, uma espécie de um instituto de pesquisa situado em Michigan, próximo à universidade, uma das mais famosas universidades de faculdade de odontologia. Ele manteve esse instituto durante muitos anos. Ele existe até hoje, só que hoje já mudou, porque ninguém mais faz estudos sobre filmes e líquidos de processamento, tá? Isso passou a ser já uma realidade antiga, né? Nós ainda utilizamos, muitos países ainda usam o filme radiográfico e consequentemente, os líquidos de processamento, mas, de uma maneira geral, ninguém mais se preocupa em algum tipo de evolução desses materiais e desses compostos, porque a radiografia hoje, assim como a fotografia, são digitais, né?
E como uma curiosidade, o George Eastman, apesar de extremamente competente e um grande empreendedor, ele morreu quando se suicidou, né? E deixou por escrito o bilhete dizendo: já fiz o que deveria, não tem porquê, não tenho porquê continuar aqui, né? É interessante, lógico, ele tinha uma doença, sentia dores, etc. E ele fez a opção pelo suicídio, e tendo condições de ser tratado pelos melhores médicos do mundo, né? Bom, então o filme radiográfico é o meio usado para registrar a imagem radiográfica depois de ter sido exposto à radiação X e processado nas soluções adequadas. Isto, assim como a maior parte das citações, foi oriunda do Freitas Rosa e Souza e Rosa, na verdade, 2004, né? Ainda que essa 2004 é a sexta edição, é a última edição, não é a que mais nós temos na biblioteca, são as edições anteriores. A primeira edição, se não me engano, foi de 1984, tá? E a sexta edição é a última edição, que tem vários capítulos a mais, né? E que eu gosto de chamar a atenção, porque sempre dizem que, né, que se nós não fazermos o nosso marketing, ninguém faz, né? E nessa última edição tem um capítulo escrito por mim, junto com outros colaboradores, né? Bom, filmes radiográficos tem aqui esses tópicos: constituição, classificação, propriedades, armazenamento. O filme ele é constituído por uma base de poliéster, né? Antes era de celulose, hoje, já desde meados do século XX é de poliéster, que já não tem essa combustão espontânea, não tem essa capacidade de combustão, tá? Tem dupla camada de emulsão, ou seja, emulsão dos dois lados dessa base de poliéster, tá? E que diz aqui sais halogenados de prata. Em verdade, seria brometo de prata, que é a maioria absoluta dos sais de prata, e iodeto de prata, tá? O iodeto de prata, ele costuma ser um pouco maior do que o brometo de prata, tá? Esse é um sal um pouco maior e que permite que o filme tenha uma maior sensibilidade. Depois nós vamos ver isso especificamente, né? E ainda temos uma camada protetora. Que camada protetora que é essa? Tá? Então, nós temos aqui a base de poliéster, a emulsão e uma camada protetora que é composta de gelatina. Uma gelatina endurecida que protege a emulsão, diminuindo a possibilidade de riscos e de, usar o termo, fraturas dessa emulsão, tá? Então, nós temos essa camada protetora, dita protetora, de gelatina em todos os lados do filme. O filme tem, em média, 0,2 milímetros, né? Então é bem fininho, vocês já viram como ele é, né? E ali nós temos, em verdade, esses três componentes. A base de poliéster. O poliéster foi selecionado por ser um material flexível, tá? Ele é plástico, de pouca possibilidade de combustão, é bastante fino, é transparente. Deixa eu ver o que tem. É transparente, então ele fornece uma segurança maior, como eu disse, pelo fato, em relação à base de celulose, que antes tinha esse problema da combustão, tá?
É interessante ainda que nós coloquemos que essa base de poliéster, ela é levemente colorida. Tá? Cada filme, cada marca tem como característica uma certa coloração. Tá? Mas que não traz nenhum problema com relação à imagem final, tá? Porque é muito leve essa coloração. Tá? Foram feitos muitos trabalhos analisando essa base para ver se efetivamente modificava alguma coisa, né? E as modificações foram irrisórias, né? Não tiveram uma conotação estatística de que teriam capacidade de prejudicar a imagem radiográfica. A emulsão, então, uma substância gomosa, não se dissolve em meios líquidos e impregnada daqueles sais de prata, os sais halogenados de prata, seja o brometo e o iodeto de prata. Tá? E esta prata é que vai nos permitir a formação da imagem radiográfica. E a camada protetora, a fina camada de gelatina, protege a emulsão durante a manipulação do filme. Protege, mas não evita completamente, né? Tem uma certa proteção mecânica, mas se nós manipularmos o filme da maneira inadequada, isso vai ter com certeza mais à frente, de maneira inadequada, se nós riscarmos, seja em uma superfície endurecida, ou mesmo até com a nossa própria unha, ela faz sim um dano, leva a um dano da emulsão, tá? Então, é preciso sempre ter cuidado na manipulação do filme. Os filmes radiográficos intrabucais, vocês já manipularam, já viram como é. Então, ele tem um envelope externo, um papelão preto circunscrevendo esse filme, tá? Uma lâmina de chumbo e o próprio filme. Então, aqui o envelope externo, que pode ser, hoje normalmente é de plástico, mas pode ser também de papel, tá? Esse papelão preto, que não necessariamente é um papelão, pode ser um papel preto, que circunscreve, tem dos dois lados do filme, e aqui nós vemos a lâmina de chumbo. Tá? Então, vejam que o envelope externo, no caso dos oclusais, que todos vocês têm também, ele é de papel, não é de plástico como os filmes periapicais. Tá? Então, tanto pode ser de papel quanto de plástico, esse envelope externo. E muitos filmes que existiam no mercado, hoje já praticamente não existem mais, eram de papel também. Muitos filmes periapicais tinham envelope de papel. Aliás, para alguma das turmas eu fiz esse comentário, né, principalmente os cirurgiões dentistas americanos, eles exigiam que fosse de papel. Né? Lá era muito mais utilizado os envelopes de papel do que os de plástico. Tá? E nós aqui, e acho que até o resto do mundo, preferia os envelopes de plástico, né? Porque eles não. O envelope de papel, vocês imaginem uma pessoa que saliva intensamente. É claro que acabava por chegar até o filme. Né? Se demorasse muito tempo dentro da boca, acabava por chegar no filme. E o envelope plástico evita isso. Por que que os americanos gostavam do envelope de papel? Porque ele machucava menos, pelo menos essa era a impressão que eles tinham, talvez, né? Machucava menos a pessoa do que o filme de plástico. Talvez porque eles apertassem muito, né? E aqui, inclusive, vamos observar aqui, que esse filme tem uma borda de um plástico diferente.
que também era um filme muito usado nos Estados Unidos. Aqui vinha muito pouco porque era mais caro. Para quê? Para evitar essa ponta do filme que, segundo os colegas americanos, podia causar algum incômodo para o paciente. Então, eles usavam esse filme com essa borda, com um material um pouco diferente, para evitar esse incômodo nos pacientes. A lâmina de chumbo, ela protege o filme das radiações secundárias produzidas nos tecidos bucais do paciente. O que significa isso? Quando nós estamos fazendo uma radiografia, o feixe de radiação, que vocês sabem, atravessa corpos opacos à luz, ele passa pelo dente, passa pelo filme, passa pela película de chumbo, inclusive, e vai interagir com os tecidos bucais mais distantes. E vocês sabem que uma das interações que acontece do feixe de radiação X com qualquer matéria, inclusive com esses tecidos bucais mais profundos, é produzir uma radiação X, porém com bem menor, com bem maior comprimento de onda e, portanto, menor poder de penetração. Então, são fótons X de grande comprimento de onda. Então, eles não atravessam mais os tecidos opacos da luz. Tá? E aí eles são absorvidos, que é uma outra interação do raio-x, absorvidos por essa lâmina de chumbo, evitando que essa radiação secundária chegue novamente ao filme. Tá? Ou pelo menos, se não evitando, pelo menos reduzindo sobremaneira que essa radiação secundária chegue ao filme. Tá? E essa eu vou aproveitar aqui, porque nas práticas se acaba falando algumas coisas diferentes para uma dupla, ou para uma turma, ou para outra. Tá? Uma das situações que nós sempre gostamos de fazer o comentário é com relação, por exemplo, aquele colar da tireoide, né, que é utilizado para a proteção da glândula tireoide. E que já há muitos anos se sabe que a redução é praticamente zero. Por que é praticamente zero? Porque a radiação que chega na tireoide é a radiação secundária via esses tecidos profundos da boca, e não a radiação primária que sai do cilindro. Tá? Então, é basicamente inócuo a utilização desse protetor de tireoide para técnicas radiográficas intrabucais. Tá? Mas a nossa legislação ainda mantém isso como sendo obrigatório e, portanto, nós temos lá à disposição. E vocês, se não sabem ainda, vão verificar que, eventualmente, o colar de tireoide, na dependência também de sua conformação, atrapalha a técnica, às vezes até impede a técnica. Tá? Então, por exemplo, se nós formos fazer uma radiografia oclusal total inferior, se a pessoa estiver com o protetor de tireoide, é óbvio que o feixe de radiação não irá chegar no filme. Tá? Então, é até um contrassenso. Mas tem força de lei, tá? Então nós devemos utilizar. Assim como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando chegar no processamento, que também tem uma outra coisa, é que essa sim tem base científica, tem força de lei e invariavelmente não se faz como está descrito na portaria da vigilância sanitária. Já chegaremos lá. Tá. Bom, a lâmina de chumbo ainda fornece maior dureza ao conjunto filme-envelope. Torna mais firme esse envelopinho onde nós temos o filme. E
uma das situações bastante importantes, indica quando o operador inverteu a película. Porque as películas de chumbo, elas têm que ter ranhuras, que inicialmente te lembravam assim espinhas de peixe, e hoje em dia são essas pequenas reentrâncias, né, na película de chumbo. Então, quando nós fazemos com a película virada, invertida, nós vamos conseguir observar. Vai haver uma atenuação da imagem, veja que ela fica mais clara, porque é óbvio, a película de chumbo absorve uma boa parte da radiação X, e a imagem também vai apresentar estas características que diferem de uma marca para outra, mas basicamente todas têm algum tipo de alteração na película de chumbo que será demonstrada claramente na imagem radiográfica final. Nossa, professor, eu achei que a parte de chumbo ia receber toda a radiação. Por isso, eu achei que não ia dar para ver do outro lado, se colocasse do outro lado. Não absorve toda. E é exatamente por isso que em algum momento vocês vão ter, acho que uma aula de proteção, né, de radiobiologia. Por isso que tem designado, né, também aí pelas próprias portarias da vigilância sanitária, qual a espessura de chumbo que deve ir nas paredes, né, e nos biombos para evitar que efetivamente a radiação ultrapasse, que absorva completamente a radiação, tá? E que varia de acordo com o material utilizado, né? Se é um tijolo de maior ou menor espessura, tá? Ou madeira, vai variar de acordo com isso, de 0,25 até 2 até mais de 2 milímetros de espessura. Tá? Essa própria película, ela é de 0,2, né? Menos que 0,1 mais ou menos. Né? Viajar, então basta 2? Não, depende de o que é que tem. Né? Então, se é uma parede de tijolo, aí tudo bem. Uma placa com basicamente 2 películas dessas lâminas de chumbo que tem é o suficiente para não ultrapassar. E ainda também depende da distância que essa parede estiver da fonte de radiação X. Tá? Então, isso com certeza, quando vocês forem ter aí a radioproteção, radiobiologia e radioproteção, vai ser falado. Né? Hoje, cada vez mais, para alguém também, para alguma das turmas, eu fiz esse comentário, cada vez menos se usa chumbo e cada vez mais se usa barita, né? Já a argamassa baritada, ou seja, o próprio cimento que vai cobrir as paredes já tem uma massa que é capaz de absorver a radiação X. Tá? E como é mais fácil em termo, né? Quem sabe mexer, né? Não é qualquer pedreiro que vai saber mexer nisso, porque ele endurece muito rápido. Né? Mas como ele é mais fácil, é uma massa, permite que se faça salas de uso de aparelhos de raio-x muito mais facilmente do que utilizando placas de chumbo. Né? Diga. Eventualmente, essas paredes elas não vão mandar a radiação de volta, né? Também. Não, daí elas absorvem. Né? Quanto maior a malha, né? Por isso que se usa o chumbo, né? O chumbo é um elemento atômico de alto número atômico, né? É 82, 84. Desculpe aí, que faz tempo que eu não vejo. Então, ele acaba absorvendo. Se ele tiver uma malha bem grossa, ele absorve completamente. Tá? No caso da lâmina de chumbo, por ela ser muito pouco espessa, passa alguma coisa, mas alguma coisa ele absorve. Por isso que a imagem fica bem tênue. Né? Mas com uma malha mais grossa, ele pode absorver completamente. E aí, a própria radiação secundária, vamos dizer assim, produzida, vai já ser absorvida pela mesma malha. Tá? Não chega
sequer a ter retorno. Só mais uma perguntinha, professor. Quem é que produz essa secundária? A primeira é o tubo, né? E a segunda, essa secundária é produzida onde? Tudo. Por exemplo, nós não temos vácuo, né, entre o cilindro e o rosto da pessoa. É ar. E nesse ar, né, além de ter oxigênio, tem uma série de outros componentes, e tem poeira, tudo isso, na interação, forma radiação secundária. Então, toda molécula vai formar radiação secundária. Por quê? Esta energia do raio-x, o fóton X, ela vai interagir com qualquer molécula, tá? Porque as moléculas têm os elétrons circulando, e ela vai interagir com esses elétrons, tá? O professor, mas não chega no núcleo? Tomara que não, né? Porque imagine se for uma radiação X muito de poder de penetração muito grande, chegar ao núcleo e remover, digamos, um elétron do núcleo. E a isso nós chamamos de fissão nuclear, né? Vocês já devem ter uma ideia do que pode significar isso, tá? Então, sempre ela interage especificamente com o elétron ou com a sua própria energia de ligação, tá? Isso é um aspecto, digamos, mais físico-químico, e que nos dias de hoje nós não entramos mais, não na graduação. A professora Ângela fez esse comentário na aula, que em outras épocas nós tínhamos uma aula teórica a mais, a visão era outra, né? Lógico que com o passar do tempo vão aumentando os temas a serem tratados, tá? Então, estas primeiras partes de histórico, de física de radiação, que eram unidades da ementa, né? Que não eram uma aula, eram 2, 3, 4 aulas se falando sobre química, física e química da radiação. Isso tudo caiu em desuso, né? Nós não falamos mais isso. Isso fica, digamos, essa cultura, né, que eu também usei para alguns, essa cultura odontológica fica, digamos, individualizada. Quem quiser vai estudar, vai ler a respeito, tá? Tem muito material a respeito, tá? E vejam que quando nós falamos, né, tem aquele breve introito de que toda matéria é constituída por átomos, né? O átomo é o menor constituinte da matéria, mas, por sua vez, já ele é dividido, né, em elétrons, prótons e nêutrons. E, por sua vez, vocês sabem disso, deve ter tido no segundo grau, que cada um desses elétrons, prótons e nêutrons tem subdivisões ainda. Os quarks, os up, os down, são 6 ou 7 subpartículas, né, atômicas, né, ou partículas subatômicas. E que quem gosta do assunto, eu sugiro que vai estudar principalmente um indivíduo chamado Niels, né, que é um indivíduo que trabalhava com física quântica e que descobriu muita coisa, né? E o mais interessante de tudo é que tudo isso que nós estamos falando hoje foi descoberto no século XIX e início do século XX, né? Nós estamos no século XXI, lógico, as coisas continuam, mas esse conhecimento não se popularizou, né? Nem chega nas próprias situações de ensino, tá? Volta e meia até a gente tem contato com algum físico, o próprio físico tem dificuldade de entendimento disso aí, né? Para mostrar como, né, tem-se muito o que aprender. Nós
em verdade, acabamos tendo uma quantidade de informação e de conhecimento, se nós formos considerar como conhecimento geral, muito raso. Nós acabamos tendo um conhecimento específico para o que nós fazemos. Mas, se nós tivermos essa vontade, dá para aprendermos muito mais. Tá? Vamos voltar. Eu agradeço as perguntas. Quem que está fazendo a pergunta? É o Max. Max, agradeço Obrigado, as perguntas. Né? E qualquer outra coisa, depois continuamos a conversar a respeito disso. Né? Bom, então a classificação quanto ao uso, ao tamanho, à quantidade e à sensibilidade. Quanto ao uso, para nós, da odontologia, nós fazemos uma classificação de intra e extrabucais e os filmes dosimétricos. O que são os filmes dosimétricos? São aqueles que medem a quantidade de exposição a que nós estamos expostos. Tá? Isso pode ser por filmes, quanto também por sensores, que é o mais comum. Tá? E tem vários mecanismos dosimétricos, né? Tem muitas maneiras. E os filmes que foram, durante muito tempo, utilizados, hoje em dia, basicamente, ninguém usa mais o filme dosimétrico, né? Porque as empresas que fazem dosimetria, existem várias empresas para isso, que fazem a dosimetria, usam apenas esses sensores, tá? Que são baseados em placas, se não me engano, de lítio, que estão sendo utilizados hoje, né? E aí eles medem, depois pegam essa placa, colocam num equipamento, e esse equipamento dá qual a dose de radiação a que aquele operador foi submetido. Se ultrapassa, ou quando ultrapassa, um certo valor, que também é determinado, quando vocês tiverem a aula de radiobiologia e radioproteção, vão verificar, né? Quando ultrapassa, esse operador tem que se afastar. Ele não pode continuar trabalhando. Bom, como nós estamos falando de odontologia, isso é basicamente impossível. Tá? Se acontecer de um trabalhador de uma clínica de radiologia odontológica ou de um profissional, um cirurgião dentista, ter uma dose acima, é porque ele está agindo da maneira incorreta. Porque as medidas de proteção simples, mais simples possíveis, já são o suficiente para evitar a sobreexposição, né? Não tem muito o que dizer a respeito, né? Então, ocorreu isso é porque está sendo utilizado da maneira, o operador está trabalhando de maneira incorreta. Então, nós temos dos filmes intrabucais, os filmes perapicais são os mais utilizados, o filme oclusal também é bastante utilizado, né? Dentro, obviamente, de uma relação muito pequena em relação à quantidade de filmes perapicais que são utilizados, até porque os filmes perapicais são utilizados também para a técnica interproximal e muitas vezes até para a técnica oclusal, tá? Porque é o que tem, é o que normalmente nós temos no consultório. Tá? E os filmes extrabucais, principalmente para panorâmica e outras técnicas extrabucais, como lateral de cabeça, a teleradiografia, que é utilizada para mensurações especificamente para ortodontia e para cirurgias ortognáticas, né, para estudos, e algumas outras, como para seio maxilares, para seio frontal, avaliação de seio frontal, para as avaliações da mandíbula, tanto frontais, de anteroposteriores como posteriores, essas técnicas, né, elas vieram sendo
basicamente deixadas de lado com o advento da tomografia, em particular da tomografia computadorizada, hoje de feixe cônico, que nos últimos aí 20, 30 anos vem tomando conta, né, da odontologia. Tá? Então, os filmes extrabucais são difíceis de serem observados, mas ainda nós vemos. Né? Vocês vejam que, mesmo nos nossos equipamentos na faculdade, eles são já digitais. Tá? Digamos aí, um investimento vale a pena, tá? De comprar equipamentos digitais. Para os intrabucais, o investimento ainda é muito grande, porque normalmente se faz poucas radiografias. Para aqueles serviços de radiologia que fazem muitas radiografias, o investimento vale a pena. Né? Mas para um consultório dentário, é um investimento muito alto para pouco retorno, mas que vale a pena também. Né? Só que com o passar do tempo, com certeza, nós vamos ter valores, esses valores vão diminuir bastante. Né? Quanto mais gente comprar, vocês sabem disso, a lei do mercado, quanto mais gente comprar, mais vai baratear. Né? Então, os filmes extrabucais, eles têm os chamados no screen e os filmes screen. O que significa isso? Alguns filmes, os chamados no screen, eles não usam placas intensificadoras. São sensíveis à radiação X direta. Isto é muito difícil hoje em dia. Se vê, mesmo na radiologia médica. Existe um ou outro caso, mas muito difícil. E aqueles que usam placas intensificadoras, eles são muito mais sensíveis à luz do que à radiação X. Tá? Então, nós temos aqui o chassi, que é onde o filme se acomoda, tá? É essa parte externa, e aqui dentro nós temos esse ecrã, ou placa intensificadora, de ambos os lados. Tem filmes também que são sensíveis de um lado somente, tá? Então, que são utilizados para certas condições que precisam de maior precisão. Tá? Então, a imagem é formada dos dois lados da película, emulsão dupla, é formada dos dois lados da película, mas com luz. Então, por isso que eles dão uma magnificação maior. Tá? Por isso que as imagens das extrabucais, elas não são tão precisas em termos de mensuração como as imagens da pele apical. Tá? Porque o filme está mais distante, e também porque esta imagem ocorre na formação muito mais pela luz do que pela radiação diretamente, tá? Ainda tem muitos que usam, mas cada vez menos, né? Cada vez mais só imagens digitais. Tá? E os filmes dosimétricos aí mostram aí vários tipos de dosimetria, né? Existe o filme, mas a maior parte, ó, os dosímetros são sensores. Esse aqui parece ser um filme, né? Um dosímetro aqui em forma de anel, tem em forma de caneta, que a pessoa usa como se fosse uma caneta, e tem os dosímetros de bolso, que já efetivamente dão a mensuração da dose que a pessoa está tomando no momento. É preciso que se diga que, né, até para que vocês tomem esse cuidado, que mesmo se eu estiver numa sala de, digamos, 30 metros quadrados, eventualmente até mais, e estiver lá com um contador Geiger, num canto da sala, e o aparelho de radiação X estiver apontado para a parede no outro canto da sala, quando nós dispararmos o contador Geiger, vai anotar que teve radiação. Tá? Chega. Só que é uma radiação que vai ter já um comprimento de onda grande, não vai penetrar mais, chega até lá. Tá? Não pensem que, não, estou muito distante. Não.
Não chega a nada. Chega sim, uma parcela de radiação chega. Por isso que nós usamos sempre a radiação dentro da técnica correta, tudo sendo feito da maneira mais adequada, porque sempre existe alguma radiação secundária. Tá? Por exemplo, se nós que temos os box, se nós fecharmos a porta, nós vamos reduzir muito a radiação secundária. Mas ainda assim, fora vai chegar alguma coisa. Não o suficiente para que nos cause algum efeito, alguma ionização, mas chega. Tá? É preciso que nós saibamos disso. Né? Porque, ou seja, vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Aí chega. Não dá para dizer, não, aqui não tem radiação. Não, não tem radiação capaz de promover ionização, mas ela chega. Tá? Mesmo em grandes distâncias. Na década de 1970, já se trabalhou muito com os estudos a respeito e se verificou que a 2,5 metros, não estando diretamente na frente do cilindro, já é o suficiente, tá? Para que você se proteja. Não precisa ter barreira nenhuma, só com o ar. Tá? 2,5 metros. Por que na odontologia nós usamos tanto e falamos tanto do biombo? Porque normalmente nós não temos esse 2,5 metros de distância. Tá? Os consultórios, se pensem, a grande maioria os consultórios são de 30 metros, 40 metros quadrados, não tem espaço para isso, né? Para o profissional fazer. E por isso que se usa os biombos e os box, para evitar, então, que chegue radiação com capacidade de ionização até o profissional. A 2,5 metros vai chegar? Sim, vai chegar radiação, mas incapaz de promover algum efeito biológico. Tá? Classificação quanto ao tamanho. Né? Nós temos o tipo 0, que não está escrito aqui, mas é esse aqui, que é o filme pediátrico, né, infantil. O tipo 1, perdão, tamanho 0, o tamanho 1, tá? E o tamanho 2. Bom, nós estamos vendo aqui que está anotado tipo 1, periapical, tamanho 0, infantil. Tipo 1, periapical, para dentes anteriores. E o tipo 1, tamanho 2, que é o periapical padrão que nós utilizamos. Tá? O tipo 2, interproximal, nós temos o tamanho 1, que é pediátrico, ou, perdão, tamanho 0, por favor, tamanho 0. O tamanho 1, que é para interproximal de dentes anteriores, que praticamente não se usa, é muito difícil de usar, tá? E o interproximal tipo 2, do tamanho 2. Então, 2,2 é o interproximal do tamanho 2, tá? E temos aqui um filme específico do tipo 2, que é da técnica interproximal, que é o tamanho 3. Tá? Vejam que ele é estreito e mais comprido. Para que isso? Para que nós consigamos radiografar pré-molares e molares no mesmo filme. Tá? É interessante utilizar? Não. Vocês vão verificar que quando nós fazemos, na própria periapical, vocês vão verificar que a angulação horizontal para pré e para molares, ela é um pouquinho diferente. Então, pense com os 5 dentes aqui, 2 pré-molares e 3 molares, para acertarmos a angulação horizontal e observarmos as faces proximais de todos esses dentes. É muito mais difícil de ser feito. Né? Por isso que nós usamos o tamanho 2 para interproximal de uma maneira geral. Tá? E, considerando essa classificação aqui, nós usamos o tipo 1, tamanho 2, para fazer a interproximal. E criamos aqui uma letra, como vocês vão ver na prática. E, finalmente, aqui,
o tipo 3, que é a técnica oclusal, tamanho 4, que é esse filme bem maior para a técnica oclusal. Tá? Aqui tem as especificações da American Dental Association, que sempre foi utilizada. Tá? Então, o tipo e o tamanho. Vejam lá, então, quando vocês olharem lá, 1.0 é filme para técnica periapical do tamanho 0, tipo 1, técnica periapical, tamanho 0, que é o infantil. 1.1, tipo da técnica periapical, ponto 1, que é aquele para dentes anteriores, as dimensões em milímetros estão ali. Tá? E o tipo 1 ainda periapical, tamanho 2, então, portanto, 1.2 é esse periapical que vocês já sabem, já conhecem, estão utilizando. Tá? Então, aí tem todas as dimensões, é lógico que isso, né, nós sempre falamos em, é 3x4 a nossa película, tá? Mas é bom que vocês saibam, tá? Porque eventualmente em algum concurso, alguma coisa assim, isto vem. Então, tipo, periapical, interproximal e oclusal. Tamanho, 0, 1, 2, 3, que é aquele mais comprido para posterior, e 4, que é o para a oclusal. Tá? Vejam que nós temos aqui também essa situação de termos 2.1, que é aquele mais compridinho, para anterior e para posterior, interproximal. Quando que nós usamos esse para posterior, 2.1? A aleta é colocada diferentemente. Tá? Quando que nós usamos? Em avaliação da situação periodontal. Quando o paciente tem perdas ósseas mais significativas, daí nós vamos usar esse 2.1 para posterior. Tá? Deixa eu voltar uma. Que é este aqui. Tá? Que nós vamos usar como se fosse, que é para anterior, mas nós vamos usar também para posterior, porque o osso vai estar mais embaixo, né? Porque ele perdeu mais osso. Então, nós vamos usar esse filme aqui para a avaliação do periodonto, tá? Então, deem uma olhada, procurem memorizar alguma coisa, lógico, não é aquelas dimensões propriamente ditas, né? Não existe essa necessidade, mas memorizar o tipo associado ao tamanho, tá? Para quando tiverem situações específicas, saibam o que é que precisa ser utilizado. Os extrabucais, nós temos uma infinidade de tamanho, muito mais do que isso que está aí, tá? Essas seriam aquelas que são as mais utilizadas. Mas, como eu disse, cada vez menos se usa, então nem vamos entrar em consideração sobre isso aí. Tá? E ainda nós temos quanto à quantidade, se o filme é simples ou é duplo. Tá? Por que se faria filme duplo? Muitas vezes, um paciente é indicado para um endodontista. O endodontista, ele precisa fazer a radiografia final, guardar uma no seu arquivo e enviar uma para o profissional que encaminhou para ele. Ao invés de fazer o paciente ter 2 doses de exposição, ele faz uma radiografia com filme duplo, guarda uma e envia a outra para o profissional. Cada vez menos se faz isso também, por quê? Né? Porque mesmo que ele faça uma radiografia convencional com filme, ele fotografa essa radiografia e envia a radiografia para o profissional. Envia, perdão, a foto da radiografia para o profissional. Tá? Então, cada vez
se utiliza menos esse tipo de coisa. Há uma outra situação também, como exemplo. Os periodontistas, para observar com mais clareza a situação óssea periodontal, que muitas vezes esse indivíduo perdeu uma certa quantidade de osso, mas tem lá ainda alguma coisa, e que em condições de uma exposição normal, tá? E um processamento normal, acaba por não se observar essas pequenas quantidades ósseas nas regiões interproximais, tá? Então, se fazia também, se utilizava essas radiografias duplas e se fazia um processamento diferenciado. Uma das películas se fazia o processamento normal da radiografia. E em outras se fazia uma subrevelação, mas uma subrevelação mesmo, né? Eventualmente ali tem que ser aproximadamente de 20, 30 segundos no máximo de tempo de revelador para que efetivamente se conseguisse uma diferenciação hoje, né? Em outras épocas, isso era mais tranquilo, dava, né? Deixava, se o tempo de processamento normal era 5 minutos, deixava 2 minutos, 2 minutos e meio, deixava metade, já tinha alguma, se via uma diferença, né? Um bem mais clarinho e o outro normal, tá? A partir já de 1992, com os filmes mais sensíveis, do grupo E, o grupo E/F e o grupo F, né, de sensibilidade, aí isso passou a ser um pouco mais complicado, né? O tempo de revelação já não tem mais essa capacidade. Digamos assim, a densidade do filme se consegue com poucos segundos, densidade final. A única coisa que vai mudar com o tempo total de revelação é a questão de contraste, tá? A observação melhor das diferenças das diferentes tonalidades de cinza, tá? E não mais ele fica tão claro assim. Um minuto, basicamente, a imagem já está praticamente com a densidade final. Então, tem que deixar menos do que 30 segundos para se conseguir ter uma radiografia bem mais tênue. Isso também, hoje em dia, caiu. Por quê? Se você ainda usa a radiografia convencional, você escaneia ou fotografa essa radiografia, vai num software de tratamento de imagem e altera a densidade da maneira que você bem entender, né? Então, hoje, basicamente, não tem mais motivação para que se usem esses filmes duplos, tá? E eu já falei na sensibilidade. Nós temos, basicamente, 3 sensibilidades aqui, que encontramos ainda no mercado, tá? Os filmes D, E e F. E tem um entre esses dois, que é o E/F, que até é o que mais usado. O filme F, por ser muito sensível, acaba sendo pouco utilizado nos dias de hoje, né? E eles têm colorações diferentes. Então, esse esverdeado é filme D. O azul, o azulado, é o filme E. Tá? E o filme rosa é o filme F. Tá? O EF tanto pode estar com uma coloração ou outra, de acordo com a marca. E vejam que eles são chamados, a Kodak eu chamava assim, de Ultra Speed, Ecta Speed. Tá? Speed, vocês sabem, em inglês significa velocidade. E por isso que ainda hoje, tá? E alguns livros e algumas pessoas falam em velocidade do filme. E a gente fica preocupado se nós vamos conseguir alcançar o filme ou não, né? Na verdade, o nosso idioma é muito mais rico do que o inglês, né? Vocês sabem disso. E
o termo correto é sensibilidade. O que é sensibilidade? É a capacidade de um filme de obtermos uma imagem radiográfica com maior ou menor quantidade de radiação X. Isto é sensibilidade, é o filme ser mais ou menos sensível à radiação X. Tá? Então, o termo velocidade é um termo não técnico, né, para ser utilizado, que os americanos utilizaram porque a marca, a própria Kodak, é que acabou dando esse nome, tá? Ultra Speed. O George Eastman, ele tinha por base sempre pensar o seguinte: todos os nomes têm que ser curtos e dar uma clara noção do que ele é. Tá? Então, eles não iam usar sensibility lá. Virou Ultra Speed, Act Speed. Por isso que o nome da empresa era Kodak. Não tem nada a ver com o nome dele. Não, ele criou isso porque ele gostava da letra K e tinha que ser um nome simples, que pudesse fazer um anagrama com isso, e que também pudesse ser uma espécie daquele, acho que é palíndromo, né, que vai de um lado para o outro. Não é exatamente, mas ficou muito semelhante e ele gostou do nome Kodak, por isso que deixou Kodak. Tá? Então, ele era uma coisa comercial, uma visão comercial, empresarial que ele tinha das coisas e acabou ficando isso, né? Porque era disparado o filme mais utilizado no mundo inteiro, né? Hoje já não é mais. Até porque não é. A própria Kodak já, o próprio filme já não é mais da Kodak, né? Hoje é Carestream, né? A Kodak, basicamente, a parte de filmes radiográficos, ela não trabalha mais. Tá? Então, aí, os filmes Kodak que ficaram famosos, né? Por ele ter sido o pioneiro, né? A empresa ter sido a pioneira e ter lançado os filmes de diferentes sensibilidades. Eles que pesquisaram, a própria Eastman, o Eastman Dental Center, que pesquisou essa evolução dos filmes por praticamente 100 anos. Tá? Eles que realmente fizeram a evolução dos filmes radiográficos. Tá? E aí nós vemos, né, um nacional aqui, utilizando o termo velocidade, né, por tradução literal do speed, e não usando o termo correto, que é sensibilidade, que é a característica, que é uma característica dos filmes radiográficos. E nós falamos já sobre a sensibilidade, e aí vamos ver aí a propriedade dos filmes radiográficos. Contraste, densidade, latitude, sensibilidade, detalhe ou definição. Tá? Já falei sobre densidade e contraste um pouco, vamos verificar aqui agora. Contraste é a graduação dos diferentes tons de cinza, de preto, branco e cinza em uma radiografia. Tá? Então, é esta diferença entre o preto e o branco e todas as tonalidades de cinza que nos permitem interpretar uma imagem. Tá? É esta graduação que permite que nós interpretemos a imagem. O alto contraste é quando existe uma grande diferença entre preto e branco. Tá? E o baixo contraste é quando temos uma escala de cinzas entre o branco e o preto. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem de alto contraste. Vejam como até parece mais bonito, né? Tá? E aqui uma escala de contraste baixo. O interessante é que esse contraste seja uma escala média, para que nós consigamos observar tudo, tá? E pequenas nuances. Vejam aqui que nós enxergamos aqui, olha, uma
alteração, que pode ser um cálculo, pode ser ainda um remanescente ósseo nessa porção. Não se enxerga aqui, tá? Mas, em compensação, esta imagem parece que o osso está completamente alterado. Aqui nós observamos que ele está relativamente ok, tá? Então, cada um aqui, também como se fosse uma área de rarefação óssea. Aqui tá bem normalizado. Então, o ideal é que nós tenhamos esse contraste médio e, eventualmente, modifiquemos para ver uma coisa ou outra que nos interesse. Tá? Cada qual tem a sua, digamos, vantagem. E cada qual tem a sua desvantagem. Veja que nesse aqui não se observa nada. Aparentemente não tem mais nenhuma estrutura dentária nessa região. Aqui nós vemos que existe ainda. Tá? Então, como a escala de contraste médio, é que nós vamos conseguir interpretar adequadamente. Tá? Então, que seria basicamente isso, né? O alto contraste, o baixo contraste e uma escala de contraste médio, que vai ser a melhor resolução para nós. Tá? O contraste médio e o alto contraste. Por exemplo, uma situação onde o alto contraste é interessante é quando nós buscamos cáries. Ele vai mostrar de uma maneira mais clara, mais evidente a presença de sombras radiolúcidas, mas vai perder alguma coisa de nuances da região do periápice e principalmente da estrutura óssea interdentária, né? Que aqui a oclusal não é feita para isso, mas só para mostrar. E vejam aqui como muitas vezes esse alto contraste ele explode, né? O branco acaba se espalhando para outras áreas aonde não, na verdade, não existe esse material radiopaco aqui de restauração. Né? Ele acaba interferindo na observação. Por isso que o ideal é sempre o contraste médio. E densidade se refere ao grau de escurecimento de uma imagem radiográfica. Aqui também nós vamos sempre pensar em uma densidade média, né? Não ser uma imagem muito clara, nem ser uma imagem muito escura. E sim uma densidade média, que daí nós vamos ter condições de observar todas as estruturas com mais clareza. Tá? Então, a imagem muito tênue, atenuada, não é boa. E a imagem muito escura também não é boa. Contraste, nós temos a ver mais com a quilovoltagem. Tá? Quanto menor a quilovoltagem, mais alto nós vamos ter o contraste. Tá? Quanto maior a quilovoltagem, nós vamos ter o contraste mais médio. Por quê? Vocês já ouviram isso, que o fóton X, ele não é todo igual. Nós temos, chamada de feixe policromático, que tem a ver com cor. Tá? Não muito a ver, mas tem lá uma razão para ser esse nome. Tá? Mas ele é de diferentes comprimentos de onda, o feixe. Não tem fótons de só 70 kV, ou de só 60, ou de só 90. Não. Quando nós apertamos o deflagrador, nós vamos ter fótons que vão de 50, abaixo de 50 o filtro consegue remover, de 50 até 70 kV. Tá? Então, eles vão ter diferentes capacidades de penetração nesses corpos opacos. E vão dar imagens diferentes. Tá? Então, a quilovoltagem ela tem uma relação com o contraste. Já a densidade tem a ver com a quantidade de radiação, o tempo de exposição, associado com a miliamperagem. Por quê? Miliamperagem e tempo estão sempre juntas no nosso equipamento. Existem equipamentos que dá para separar, mas nos nossos equipamentos é miliamperagem segundo.
Quanto maior o tempo utilizado, maior será a densidade. Por isso que nós temos que usar sempre o tempo ideal para aquela região. Tá? Latitude. É a capacidade do filme radiográfico de produzir imagens passíveis de diagnóstico, mesmo sendo subexposto ou superexposto. Ou seja, é a capacidade de aguentar desaforo do filme. Alguns também me ouviram falando isso. Os filmes do grupo F não aguentam desaforo. Eles são ótimos, mas muita gente não gosta de usar. Por quê? Manipulam o filme inadequadamente, armazenam o filme inadequadamente, não processam da maneira ideal, então daí ele fica ruim. Dão uma superexposição normalmente, aí a imagem fica horrível. Mas não porque o filme é ruim, e sim pela falha do operador. Tá? Então, os filmes do grupo F não aguentam desaforo. Aqui está escrito o tamanho dos grânulos de prata, de acordo com Freitas, Souza e Rosa, mas, na verdade, não é só o tamanho, e também a forma como eles são fabricados, vamos dizer assim. Tá? E a própria forma desse grânulo de prata. Tá? Antigamente era só o tamanho. Hoje é muito mais o modelo de fabricação do que propriamente o tamanho dos grânulos. Né? Nós temos grânulos também de diferentes tamanhos. O iodeto de prata, como eu disse, normalmente ele é maior. O brometo de prata tem diferentes tamanhos e tem uma conformação meio poliédrica, bem específica. Tá? Então, a superexposição é essa aqui, que o filme fica muito denso, perde qualidade, e a subexposição é esse que fica muito pouco denso e perde qualidade também. Com os sensores, você consegue arrumar. Embora o sensor também, se você der uma superexposição, pode ficar completamente escuro, completamente preto. Eles eram mais assim antes, né? Hoje os sensores já ficaram, digamos, menos sensíveis, né? Se você usasse um tempo de exposição, digamos, se era 1/10 de segundo para obter a radiografia, se desse 12 décimos, já não aparecia nada, ficava completamente escuro. Eles eram muito, muito sensíveis e uma latitude muito pequena. Qualquer coisa a mais já não aparecia nada. E qualquer coisa a menos também dava uma subexposição significativa. Então, era o tempo específico. E por isso que os equipamentos de raio-x, nos primeiros sensores, eram específicos para aquele sensor que era comprado. Hoje, já se usa os sensores com qualquer tipo de aparelho. Né? Então, houve uma involução necessária da sensibilidade dos sensores. Tá? E sensibilidade, como eu já falei, é a capacidade do filme radiográfico de produzir imagens radiográficas com menor ou maior quantidade de radiação. Tá? E a sensibilidade é obtida, né, aí pela essa questão também de uma associação do tamanho e a forma dos grânulos de prata. Tá? Veja que aí basicamente só tem, no desenho, só tem brometo de prata, né, o AgBr, porque a grande maioria, acima de 80%, 85%, é brometo. E tem um pouquinho de iodeto de prata, e que normalmente são grânulos maiores do que os de brometo de prata. E detalhe ou definição é a capacidade do filme radiográfico de registrar os contornos de um objeto. Detalhes muito finos e pequenos. Tá? Então, alguns filmes apresentam ótimo detalhe, outros não. Graças a Deus, esses não tem, são pouco encontrados no mercado. Tá? Mas tem, alguns filmes são muito ruins, eles não mostram esse detalhe. Tá? Isso tem a ver também com o tamanho dos grãos e com o formato dos grãos de prata. E, principalmente, em se utilizar o
tempo ideal de exposição e se fazer o processamento perfeito dentro da técnica que é mandada. Senão, nós perdemos o detalhe ou definição. Tá? Uma coisa que faz perder também detalhe é quando o cilindro fica muito afastado da pele do paciente. Né? Tem que estar bem próximo. Por que que perde? Porque esse fóton X já vai perdendo energia nesse trajeto. Tá? Então, tem que estar encostado para que nós efetivamente peguemos fótons X que tem o maior poder de penetração. Então, o detalhe é o tamanhos dos grãos de prata, as soluções processadoras e, no caso dessas bucais, os ecrãs ou placa intensificadores. Também tem ecrãs que são melhores do que os outros, mas como nós não usamos mais, nem vamos entrar nesse assunto. Tá? Armazenamento. Vejam bem lá, siga as instruções do fabricante. Tá? Então, ele põe lá qual a temperatura que deve ser utilizada, qual a umidade, então, de 30% a 50% de umidade, e a manutenção entre 10 graus e 28, 24, se não me engano, ele está muito pequenininho para eu enxergar, mas entre 10 e 24 graus. Abaixo ou acima disso, não é bom. E evitar áreas que tenham radiação, luz solar, tá? E outros tipos, principalmente de coisas tipo vapores. Não deve ter vapores próximos. Então, essa é uma coisa. Se você deixa dentro da geladeira, né, a geladeira de um consultório, que tem lá resinas e tem outros materiais, tem que se proteger muito o filme radiográfico, senão ele vai ter problemas com esses gases que estão dentro da geladeira. Tem que deixar num ambiente, num recipiente separado para evitar que esses gases cheguem até ele. Né? Então, manter distância de fontes de radiação, fontes luminosas, distância de umidade, conservar em temperatura estável. Também não é porque ele aguenta, o armazenamento pode ser de 10 a 24 graus, que é bom que esteja um dia 10, no dia seguinte 24. Não, tem que manter sempre no mesmo padrão. Tá? Aí os fótons X incidindo sobre o filme. Aí nós temos os cristais de prata, tá? AgBr, né? Brometo de prata, que vão ser separados. Nem todos, mas alguns vão ser separados em prata metálica e o cromo, que vai ser expelido na forma de gás. Tá? Ocorre a cisão desse brometo, e aí nós temos essa situação. E os grânulos de prata, estão dito aqui, são sensibilizados por raio-x, luz e forças mecânicas. Então, cuidado com o manuseio do filme. Os filmes embalados, vocês já viram como coisa, então eu vou passar rapidamente. Eles devem ser embalados para proteção contra a saliva. Em vários filmes com cuidado, porque senão, se apertar muito filme, principalmente se forem do grupo E e F, né, podem aparecer essas manchas escuras. Que isso aqui também é típico de filme mal armazenado, ou até de filme vencido. O filme vencido, normalmente, ele fica mais aqui nas beiradas, tá? Essas manchas nas beiradinhas. As manchas mais internas são ou armazenamento inadequado, ou principalmente manipulação do filme. Tá? E é preciso tomar cuidado, porque uma área escura dessa aqui pode mimetizar uma área radiolúcida no osso e nós pensamos que ali tem alguma alteração. Né? Por isso que é preciso se tomar cuidado. Bom, e os registros da imagens podem ser feitos pelos filmes, que nós já vimos, os sensores e placas de fósforo. Tá? A radiografia convencional é com o filme, então vai exigir um processamento químico. Tá? Esse processamento químico é feito dentro de câmara escura,
que nós temos a nossa aqui. Nossos tanques estão todos praticamente impraticáveis, né? Pelo tempo, o material que foi feito, essa bancada não deveria ter sido feita, a própria instalação de água também não foi adequada, mas o fato é que serviu por muito tempo. Agora, né, nós estamos usando a máquina processadora. E vocês talvez já tenham utilizado as câmaras portáteis, tá? Tenham utilizado nas clínicas, que são autorizadas pela então portaria 453, que hoje já mudou, tem uma RDC 30, se não me engano, que ainda não estou bem habituado, são autorizados para os cirurgiões dentistas utilizarem, então é específico para odontologia, desde que esta câmara portátil, essa caixa, seja opaca à luz. Então, na verdade, aqui nós temos essa parte de acrílico vermelho, e isso é proibido pela vigilância sanitária. Não se pode ter visão com acrílico vermelho lá. Existem umas câmeras portáteis que têm até um visor específico e tal. Mas, primeiro, para que enxergar, né? A gente enxerga com as mãos aqui, colocando, e vamos deixar o tempo, porque o processamento é tempo-temperatura. Isso também tem força de lei. Está numa portaria da Anvisa, que o processamento só é aceito pelo método tempo-temperatura. Não é aceito o processamento pelo método visual. Tá? E quem vai nos dar o tempo de acordo com a temperatura é o fabricante. Tá? E temos também a radiografia digital, direta, com sensor, ou semidireta com placa de fósforo. Não é só um tipo de sensor, tem que pelo menos 3 tipos de sensores, mas nós não vamos entrar profundamente nisso. Tá? Então, o sensor, principalmente nessas bucais, que é utilizado, mas também para intrabucais, é a imagem direta. Você expõe e ela aparece de imediato na tela. Tá? As extrabucais, existe já uma ligação do equipamento de raio-x com a CPU. Tá? Para as intrabucais, normalmente o que se vê é isso, é uma ligação via cabo, o que é um atrapalho. Né? Nós temos aqui diferentes tipos de sensores, tem até uma diferença de acordo com se os pixels são capturados em conjuntos, eles são unitários, ele tem uma série de sensores diferentes. Mas um dos problemas é o fato dele ser ligado com um cabo até a CPU. Hoje, nós já temos alguns sensores que são wireless. Tá? Então, você faz a exposição e a imagem já aparece mesmo sem ter o cabo. Tá? E qual a situação? Ou os benefícios da radiografia digital? Dispensa processamento químico. Tá? Além da situação, e que é o maior fator de erros radiográficos, é no processamento. As pessoas não seguem o processamento como deve ser. Os líquidos não estão adequados, né? Não fazem o tempo-temperatura. E, além disso, ainda, todos esses químicos, eles são altamente poluentes. Não podem ser despejados em esgoto comum. Eles têm que ser armazenados e enviados para uma empresa específica de recolhimento desse tipo de líquido. Tá? Não pode ser jogado na pia, porque eles são altamente poluentes. Tá? Bom, além do dispensar, às vezes dá uns tilt aqui. Além do dispensar o processamento químico, ele reduz o tempo de exposição ao raio-x. Tá? Já foi mais significativo. Hoje é menos, como eu disse, que os sensores não estão mais tão sensíveis como eram.
para poder a utilização dos aparelhos normais. Tá? E os tamanhos também, 0, 1 e 2, que é o universal. Mas vocês não podem ver, mas vocês podem visualizar que eles são mais grossos um pouco. E isso atrapalha, incomoda o paciente na hora de fazer a radiografia. Tá? Porque é uma coisa grande, ainda mais com o cabo, né, associado. Então, acaba tendo algum incômodo para o paciente na hora da tomada. Tá? Mas é feita a exposição e a imagem aparece imediatamente. Por exemplo, se a radiografia não ficou boa, pode ser repetida imediatamente, tá? E se ter lá a imagem mais adequada. E a outra vantagem da digital é que nós podemos corrigir. Se ela tiver um pouco densa, nós podemos aumentar a densidade, podemos mexer no contraste, podemos até aumentar a definição. Existem diferentes ferramentas, sem número de ferramentas que nós podemos utilizar para melhorar a imagem. Tá? Então, essa é a chamada radiografia digital direta, aquela que usa o sensor diretamente levando a imagem para a CPU. Né? E a semidireta, que normalmente são placas de fósforo, tinha alguns outros tipos de sensores também, mas que deixaram de ser utilizados. A placa de fósforo, ela é a mais utilizada. E ela é ótima, porque, primeiro, tem os mesmos tamanhos dos filmes, ela é flexível e maleável, é um pouquinho mais grossa só do que o filme normal, tá? Então, nós estamos mais habituados a trabalhar com ela. Só que você faz a exposição, põe no scanner, esse scanner captura a imagem, passa para a CPU e já faz um processamento de maneira que a placa pode ser imediatamente utilizada novamente. Tá? Qual o grande óbice para isso? Né, para o uso dessas placas, que nós temos, logo vamos começar a utilizar na nossa disciplina e nas clínicas também. Qual a grande desvantagem? As placas são caras, tá? Elas precisam ser também, assim como os filmes, elas precisam ser envelopadas por algum material protetor, tá? Que é preciso se verificar o que pode ser usado. Eventualmente pode ser o próprio filme de PVC, tá? E ela, por exemplo, porque aí é preciso ter um cuidado muito maior, porque ela não pode ser umedecida, só vai estragar. Tem que ser muito bem avaliada a questão dessa proteção contra a saliva. Outra coisa, uma manipulação inadequada pode fraturar a placa de fósforo. E aí a imagem sempre vai sair com aquele defeito ali. Então, é caro, precisa de uma manipulação muito cuidadosa, não pode umedecer, tá? Então, essas são as desvantagens dessa imagem digital, em particular da placa de fósforo. De resto, sem dúvida nenhuma, é ótimo. E com certeza, daqui a uma ou duas dezenas de anos, nós não teremos mais o filme convencional e serão somente as digitais. Tá? Aqui mostrando algumas coisas que nós podemos, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Tem ferramenta de mensuração já, né? No caso, para situação de endodontia. Nós temos condições de sobrepor uma imagem à outra e fazer uma comparação retrospectiva, se uma área de osso perdida está recuperando ou não. Nós temos aqui a possibilidade de mudança de densidade e contraste. Nós temos a possibilidade de inversão da imagem e fazer subtração radiográfica e vamos sobrepor a imagem negativa com a imagem positiva. E aí nós temos condições de ter um aspecto de 3 dimensões. Ele dá um aspecto de 3 dimensões. E temos também a questão da colorização, né? Que faz com que nós enxerguemos pequenas diferenças.
Ou seja, quem não tem ainda uma acuidade visual muito boa, você muda lá a coloração, cada pixel, cada valor de pixel, uma cor diferente, dá essa possibilidade de enxergar pequenas alterações que não veria exclusivamente com a variação das tonalidades de cinza. Então, a indireta, ela vai para o scanner. E tem essa possibilidade também de se fazer uma radiografia convencional e escanear e passar a utilizá-la, passar a utilizar aqueles softwares de tratamento da imagem. Tá? Isso é possível de ser feito. Ok? Isso foi muito trabalhado, foi muito feito, né? E fizemos muitos trabalhos, muitas pesquisas, fazendo comparações para saber se estava tudo ok, tudo certo, e realmente se obteve situações bastante interessantes, né? Com uma proximidade, nenhuma diferença estatística na maior parte das vezes desses trabalhos. Tá? Antes de nós irmos para encerrarmos aqui, eu só quero ver das outras, eu fiz algum compartilhamento de outras coisas. Não, é só aqui, ó, que eu quero que vocês guardem esse conceito de imagem latente. Então, é definida como sendo a imagem invisível que é produzida na emulsão do filme por meio da exposição à luz ou aos raios-x e é convertida em imagem visível após o processamento. Tá? Por que é importante esse conceito? Porque uma vez que nós fazemos a exposição, a imagem já está lá. Ela não é visível, mas ela está lá. Tá? E no começo do século XX, alguns pesquisadores, não me lembro se é Harvard ou Oxford, uma dessas faculdades, eles fizeram lá centenas de radiografias iguais. Tá? E a cada 10 anos, eles faziam o processamento. Então, eles só expuseram. Lógico, armazenaram sob condições específicas, e a cada 10 anos eles faziam o processamento. E a imagem permanecia. Ou seja, até o momento não se sabe ainda qual é o potencial de manutenção dessa imagem latente. Porque continuam fazendo e continua a imagem aparecendo. Então, a imagem latente está lá, independentemente de ainda ser invisível, tá? A olho nu. Faz-se o processamento e ela se torna visível. Tá? E se foi sendo feito esse experimento, tá? E até hoje, então, nós não sabemos por quanto tempo a imagem latente permanece. A princípio, ao menos teoricamente, é eterna. Ou seja, daqui a sei lá quantos centenas de anos nós fomos processar uma imagem que foi uma película que foi exposta à radiação, ela vai demonstrar aquela imagem. Ela vai se tornar uma imagem visível, aquilo que estava lá como imagem latente. É lógico que as condições aí de armazenamento têm que ser as mais perfeitas possíveis, né? Sabe-se que alguma dessas imagens, dessas películas expostas, foram para o espaço. Não foram para o espaço, foram jogadas fora. Estão na estação espacial para que isso seja processado lá, sabe-se lá quando. Né? Quando ninguém mais se lembrar o que é, certo? Vão fazer alguma coisa. Mas deve ter todas as especificações lá. Então, é uma curiosidade, tá? E, ao mesmo tempo, uma situação extremamente interessante. Não é uma radiografia, é uma imagem latente naquela emulsão
radiográfica que tem no filme, tá? Mas não podemos considerar como sendo uma imagem. E eu vou ainda mostrar esta outra, tá? Eu acho que vocês vão ter ainda, mas para mostrar, basicamente, esse é o modelo de um cristal de prata. Ele tem uma conformação parecida com isso, tá? E aqui, nessa representação gráfica, nós vemos, então, uma molécula aí de brometo e outra de iodeto de prata, mas tudo num Professor, sistema eu que... pelo menos não estou conseguindo ver. Não tá? É, aqui também não aparece. Ah, desculpe, então. Deixa eu voltar lá compartilhar de novo. É aqui. Agora sim? Sim. Sim, Tá. professor. Ah, então beleza. Então, esse é uma representação esquemática, né, de molécula ou de brometo, ou de iodeto de prata, e que dentro de cada um desse cristal tem umas áreas que se chamam de armadilhas de prata. Tá? Então, quando o fóton X ele incide, quebram, né, ou brometo ou iodeto de prata, e esta prata vai para estas regiões que são sensíveis à prata, formando então vários átomos de prata vão para lá, tá? E aí formam o que vai ser a imagem, né? Quanto maior a quantidade, mais escurecida será. Tá? Então, essa representação, lógico, de maneira quase grosseira, mostrando que existem áreas dentro do cristal de prata que são armadilhas para prata. Quando depois passa para o fixador, aí o fixador faz o quê? Remove todo o resto. Fica só esta área da armadilha de prata, formando a imagem. Tá? Isso apenas para vocês terem uma noção. Aqui estão a conversão da imagem latente e imagem visível. Então, quando ela foi exposta, tá vendo que tem esses pontos aqui? Alguma prata quebrada já foi lá para aqueles pontos de sensibilidade, a prata. Tá? E aí, quando vai para o revelador, tá? Começa, então, a haver uma junção cada vez maior, tá, da prata, e aquele cristal basicamente fica inteiro. Alguns cristais ficam inteiros, e outros sequer chegaram a ser expostos. Tá? E aí, quando nós passamos para o fixador, ocorre essa limpeza. Aqueles cristais de prata que não foram sensibilizados são todos removidos. Ficam apenas aqueles que foram expostos e que tinham, digamos, aquelas armadilhas ativas, né? E formam, então, é esta a imagem final que fica. Tá, tá bom? Apenas mostrando isso como uma, não uma curiosidade, mas uma coisa a mais para que vocês possam observar. Tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Tomara. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Estou aqui tentando ver. Hein? Acho que pelo jeito, por enquanto, não, prof. Por enquanto, né? Por enquanto. Tá? Na sexta-feira alguém falou, por enquanto não. Bom, então significa que vocês não querem que acabe a aula.
É para a gente continuar falando, é isso? Por mim tudo bem, mas pelo resto do pessoal, não sei, não posso dizer. Tô brincando com vocês, né? Porque na sexta-feira foi exatamente isso que eu falei, não, por enquanto tá tudo ok. Bom, então significa que eu tenho que continuar, né? Porque não considerar como terminada a conversa. Bom, gente, eu vou encerrar, antes de me despedir de vocês, eu só vou encerrar a gravação, tá? Parar a gravação.